Boa noite, galerinha iluminada. Eu sou o Bruno Mantovani e bem-vindos a mais um Luz, Decor e Ação. Hoje o tema é como um eletricista ser recomendado, tá bom? Então aqui eu falo sobre iluminação no geral e como um eletricista pode se tornar aí um profissional diferenciado no mercado. Então vamos ao tema de hoje. Como você ser recomendado. A gente começa ali no famoso marketing boca a boca, né? Que vem desde os primórdios, podemos dizer, que começa ali com a nossa primeira recomendação, tá? Então, a gente vai falar aqui basicamente sobre atitudes, postura profissional do eletricista para que o cliente entenda e valorize você, profissional, que vai executar o seu serviço, né, no cliente, e que esse cliente te indique para amigos e colegas, que indique para a rede de contato dele, tá bom? Então a ideia é essa daí, a gente fazer ali por tópicos, dicas aqui para você ser recomendado ali, né? Eu sempre começo dizendo que é fazer o básico bem feito, tá? Então, o que é o básico bem feito, Bruno? Por exemplo, você vai no restaurante, né? Então, você vai pedir um prato e aí, de repente, você fica ali focado minha avó chamava de mistura, né? Então, você vai comer a carne, um frango, de repente você pede ali um bife à parmegiana, e aí, beleza, você foca no bife e aí o arroz e feijão vem meio. Não vem no ponto, não tá gostosinho, sabe aquela coisa? E aí, se o arroz e feijão não tá legal, a mistura ali, o principal, não vale de nada, a experiência no caso, né? Então eu falo, é fazer um arroz e feijão bem feito, e daí você parte para o que seria a mistura, né? Seja a carne, ou seja o ovo e tudo mais, tá? Então, o primeiro tópico ali para você ser valorizado e ser recomendado se for muito barato, desconfie, tá? Então, o cliente vai desconfiar ali dessa situação, vai ficar esquisito e recomendo a cobrar o justo. Você também não tem que chutar o balde, extrapolar, porque você não vai pegar o serviço, mas também não tem que ser algo que seja tão barato a ponto de você, por exemplo, não ter condição ali de pagar a sua comida no dia, a gasolina tá caro, o transporte, então tem que fazer conta, tá? Porque você pode ter, nessas situações, acontece muito, é importante você calcular o retrabalho, uma visita para fazer no local, tá? Novamente, né? Acho que é importante você colocar ali mais umas 2 visitinhas, pelo menos, para fazer ali um reparo. Sempre é comum ter imprevistos em obra, tá? Então, se você calcula muito ali no seu dia, você calculou, por exemplo, 10 dias de trabalho, né? Uma obra, você fez a instalação, você montou o quadro, você passou a fiação, os conduítes, vem o gesseiro, tampou, se tiver forro de gesso, aí depois você foi, instalou as luminárias, e aí, de repente, sei lá, quebrou um vidro, uma bolinha de vidro de uma luminária, e aí você tem que ir voltar uma outra vez, porque teve esse acidente, e esse retorno te custa tempo, almoço, gasolina, e aí aquele combo da satisfação do cliente. E aí o cliente ele pode ficar emputecido, digamos assim, de você cobrar mais uma visita ali no final. Então é importante você ter aquela gordurinha para que quando tiver um imprevisto desse, já está no combo do seu pacote e fica todo mundo bem, tá? Eu acho que eu percebo no dia a dia, quando o eletricista ele já faz um cálculo bem feito desde o começo, é aquela velha situação, a negociação boa é quando a negociação é boa para todos, tá? E como que você calcula esse preço, né? A premissa básica é você considerar os seus custos, né? O que é os seus custos? Então, tomem nota aí, ó. Nota, pega a folha aí, vamos anotar direitinho o que você vai precisar aí para ter os seus custos. Então,
Você primeiro, para calcular o seu preço que você vai vender, você tem que saber o quanto você gasta, tá? Parece ser básico, mas é essencial e muita gente esquece, tá? Outra coisa, é importante você separar a conta do que você considera empresa, tá? E do que você considera a pessoa. Como a maioria dos eletricistas que eu conheço, eles são autônomos, então a pessoa, a empresa é a eu empresa, tá? Então a pessoa, se eu for o Bruno eletricista aqui, eu seria eu empresa Bruno Eletricistas Corporation, digamos assim. Então, se eu for comprar ali uma coisa que seria para mim, então vai, a minha cueca, as coisas de casa, eu não posso misturar, eu tenho que estipular ali um salário para mim e eu tenho que fazer um CNPJ. Aconselho vocês a montarem tá, um CNPJ, que seja uma MEI para começar, para ir regularizando e você dividir essas contas. Feito primeira, essa primeiro diagnóstico, então é você pensando como empresa, né, não misturar ali a cueca com os fios elétricos que vai usar no local, você tem CPF e CNPJ. Então, você que está ali exercendo a profissão, principalmente aí como autônomo, abra MEI e pense como CNPJ, que vai te ajudar muito. Então, nessa você começa a calcular os seus custos. O que vem a ser? Gasolina ou transporte público, se for metrô, trem, condução, se for carro, a gasolina, pensar, olhar ali ao redor na região se vai ter que colocar em algum estacionamento, que pelo menos aqui em São Paulo é caro, zona azul, então eu tenho eletricista, por exemplo, que ele gosta de combinar o primeiro horário da manhã, ele chega 1 hora mais cedo e consegue achar alguma vaga que ele chega antes que todo mundo, que não precisa ter zona azul, que ele consiga deixar o carro dele lá sem ter um custo de estacionamento. Então ele chega mais cedo, tem um planejamento, tá? Importante. Que mais? Comida no geral. Então, você vai chegar cedo, você vai querer, de repente, comer alguma coisa de manhã ali, um café da manhã, ou muitas vezes você arrepia e vai até a hora do almoço. Então, almoço, principal refeição ali, e às vezes alguma coisa para você beliscar à tarde, que seja uma banana, uma fruta, tá? Contabiliza ali e pegue o quanto seria esse custo diário ali da sua comida e do transporte, que seria, nesse caso, os principais custos básicos ali de deslocamento e refeição. Que outros custos você pode ter ali? Então, você vai ter que pensar num percentual ou num valor ali que você vai deixando para reinvestir na empresa. O que seria esse reinvestir na empresa? Basicamente, eu diria que duas frentes. Uma é na educação, você ter um tempo ali para estudar, nem que seja um período de noite, depois que você chegou em casa, ou no final de semana ali, que seja 1 hora por semana, você se atualizar, fazer algum curso, algum treinamento, ver vídeos no YouTube, nesse sentido, esse seu tempo. E outro seria em ferramentas, um alicate novo, uma parafusadeira, então você está lá na chave Phillips pegando as luminárias, você agora tem uma parafusadeira, você vai ganhar tempo. Então você tem esse percentual, esse custo que você tem que imaginar que vai ter que ter, você tem que ter uma margem de lucratividade que somando o seu faturamento no mês sobre um lucro e essa lucratividade sobre ali um percentual que seja 5%. Você vai juntando, vai fazendo ali um montante como se fosse uma poupança sua ali do eletricista, do seu CNPJ, tá? E aí, daqui 3 meses você vai comprar ali uma parafusadeira que você conseguiu juntar, ou já no primeiro mês você já consegue. Então, vai ser de acordo com esse percentual que você vai fazer com o seu faturamento. Então, vamos dar um exemplo aqui, tá? Então, faz de conta que você calculou ali 10 dias de trabalho, vou falar um número redondo aqui, tá? Então, R$ 1.000 de faturamento, você cobrou R$ 1.000 5 dias, a semana, segunda a sexta, 5 dias. Então, se você dividir por dia,
já começa, você pega o prazo. Por que eu estou falando isso? Porque o seu bem mais valioso é o seu tempo, assim como o tempo do cliente. Então, se você conseguir fazer um serviço em menos tempo, para ele vai ser bom também, porque você já resolveu o problema dele. E para você vai ser excelente, porque você já vai partir com o próximo cliente. Então, se você atenderia, nesse exemplo de uma semana, considerando um mês, 4 semanas, você atenderia 4 clientes. De repente, se você compra uma ferramenta XYZ, você consegue atender 5 clientes. Então, em vez de você faturar 4, você vai faturar 5.000, tá? Então, é nesse sentido. Por isso que é importante essa noção de reinvestir, e você vai ganhando tempo, vai ganhando referência e tudo mais. Então, vamos pegar aqui um exemplo que eu estava falando. R$ 1.000, segunda a sexta, tá? Então, 5 dias, se você pegar por dia, R$ 200. Beleza, então você cobrou R$ 200 ali o seu dia de trabalho. Esse R$ 200 é o seu faturamento do dia. Aí você vai pegar aqueles custos principais, transporte e comida. Então, se nesse custo que tenha, vou arredondar aqui também, que você tem um custo ali de R$ 50, você já vai ter R$ 150. Depois, você vai ter um custo ali de algum detalhe de imposto contábil, por causa do CNPJ e tal. Então, o lucro seu não é 150, você vai diminuir um pouquinho a formalização. Então, desses 50, então vamos lá, você tinha 200, 50 transporte e comida. Vamos dizer ali que você tenha mais R$ 10 de impostos. Então, menos 10 já tem R$ 60, tá? Então, já tem 140 no bolso. Desses 140, você pode imaginar um percentual ali do seu faturamento de 10% de repente para educação e 10% para ferramentas. Então, você já teria R$ 20 para você juntar no seu cofrinho ali, na sua poupança eletricista para educação, e mais R$ 20 para reinvestir em equipamentos, tá? Então, no final da semana, quando você vai ter, que seria o faturamento dos R$ 1.000, você já vai ter R$ 100 reinvestir em educação, R$ 100 reinvestir em equipamento, tá? Então, nessa somatória, eu já teria 50 transporte e refeição no dia. Vamos dizer ali que R$ 10 de imposto, eu estou chutando aqui só para vocês entenderem as contas. 60. Mais 20 de educação, 80 mais 20 de reinvestir equipamentos, R$ 100. Então, basicamente, o seu lucro ali, o que sobrou no bolso aqui, o faz-me rir, você tem R$ 100, tá? Então, quando você vai calcular, muitas vezes eu já vi muito profissional que ele dá um preço, meio que chuta um preço, e não faz as contas. E aí depois ele olha no final do mês, ele tem aquela sensação: caramba, estou trabalhando e não sobrou, e não sobrou. E isso é muito comum, tá? Então é importante esse primeiro passo, e aí você vai entender quanto vale o seu dia, tá? Depois que você tiver essa prática, você vai entender quanto vale a sua hora, tá? Então você vai pegar ali e vai fazendo esse funil. E isso é muito importante quando você for calcular o preço. Porque, por exemplo, se te sobra R$ 100 no dia, vamos imaginar ali que teve um problema na obra e você precisa ir mais uma semana, tá? Mais 5 dias. Se você for daqui 5 dias e não ter cobrar mais, e aquilo foi um problema de repente que foi uma culpa sua e você assumiu, o que vai acontecer se continuar essa lucratividade dos R$ 100? Vai passar segunda a sexta, você vai ter ali que você ganhou R$ 100 a cada dia no dia anterior, você vai gastar os 100 na semana seguinte, você vai ficar 0 a 0. Então você terminou 2 semanas com R$ 0, tá? É uma conta grosso modo, tá, gente? É só para ilustrar aí, tá? É claro que também e aí o que acontece? Uma situação importante aqui. Quando você tem essa noção de reinvestir educação, reinvestir equipamento, considerando a sua experiência, a sua formação, você vai melhorando o nível de formação, educação,
certificação, atualização, seja algo NR10, seja que você vai fazer, de repente, projeto de iluminação, né? Que a gente oferece aqui, eu ofereço aqui, né? Em breve teremos inscrições abertas aí, vamos ter a surpresinha aí mais a fundo para vocês. E dentre outros cursos, tá? Então, você tem instituições como o Senai, dentre outras aí, que tem cursos até gratuitos. Você pode, vou querer especializar em fazer energia solar, vou querer fazer um AutoCAD para conseguir desenhar. Você pode seguir caminhos, mas você vai seguir caminhos quando você pegar um tempo seu para estudar e reinvestir, tá? Isso é muito importante. E aí, nessa, você vai vir com mais experiência, uma formação melhor, e aí você vai estar mais seguro também, inclusive, de repente, esses R$ 200 do seu dia comece a valer 250, porque você vai estar sendo mais recomendado, você vai estar sendo, né, mais indicado, você vai estar mais seguro do que você está oferecendo, até das soluções, equipamentos, você vai resolver mais rápido, tá? Então, isso faz... uma coisa é o cliente te contratar, vem instalar aqui um lustre Maria Tereza, aqueles lustres de cristal de braço, e aí você está ali sozinho numa escada, com uma chave Phillips, um alicate e uma fita isolante. Outra coisa é você já ir lá com o ajudante. É importante, se for com ajudante, também tem que calcular o custo do ajudante, tá? Então, você vai com o ajudante e daí você já está com parafusadeira, você já tem uma escada mais maneira, de repente faz um acordo ali para o cliente chamar um andaime, se precisar, e tal. Então, os equipamentos, você põe uma luvinha, você faz, sabe, aquele atendimento, deixa a coisa limpa e a satisfação garantida do cliente, tá? Segundo ponto importante aqui, ofereça a garantia do seu serviço ao cliente. Então, você pode, por exemplo, aí dar 3 meses de garantia, 1 mês, 6 meses, 1 ano, acho que vai depender aí da complexidade do projeto, também o valor, né, que o cliente gastou, que aí se precisar de alguma situação dentro do período da garantia que você passou, você vai retornar nesse cliente sem nenhum custo. O fato de você dar garantia é bacana porque é mais um argumento para o cliente fechar negócio contigo, tá? Então, o fato de ter ali uma garantia dá mais confiança, tá? Se ela tinha uma dúvida, o outro não dá garantia nenhuma, o preço está ali, você dá garantia, as chances são maiores que você feche negócio, tá bom? Só dando uma boa noite aqui para o Flávio Ademilson, sempre online aí. Boa noite, só beber uma água aqui. E também tem uma coisa, quando você oferece garantia, você está mostrando que é um cara profissional, tá? Porque a gente, infelizmente, no Brasil tem uma cultura muito grande do jeitinho brasileiro, né? Então, é importante aí a gente... Porque, imagina assim, ó, vamos lá. Você está concorrendo com o jeitinho brasileiro, aquele cara que faz tudo. De repente, ele até tem o talento para a profissão, mas ele não tem a formação, não sabe vários detalhes, não sabe diferenciar o que é um fase, o que é um neutro, sabe? Ele não sabe diferenciar a cor, põe os fios tudo azul, de repente, vai ligar, vai dar certo. Eu já vi caso que o cara foi instalar o lustre, colocou buchinha de alvenaria no drywall, não colocou nenhum reforço, o lustre caiu, quebrou o tampo da mesa, então o negócio saiu caro. É aquele famoso ditado, barato sai caro, acontece na prática. Então, tem uma amiga minha, Marina, que ela fala assim, é o pedreirista, né? Sem preconceito com pedreiro, mas é o fato do cara querer fazer tudo, mas ao mesmo tempo tem uma culpa do cliente também, né? Então, o cliente ele quer aquele serviço mais barato, muitas vezes ele valoriza o produto, mas não valoriza o serviço, tá? Eu acho que isso tem um pouco a ver com
como a história do Brasil, né? Sem querer entrar em polêmica aqui, mas desde lá da escravidão, né? Que as pessoas faziam os serviços, né? Os serviçais, né? Então a gente tem que tirar esse estigma de que, na verdade, o serviço é das partes mais importantes, e sem o serviço você não tem a peça instalada, sem o serviço você corre risco da sua casa pegar fogo, sem o serviço você não tem uma pintura bem feita, um teto lixado, o serviço fica limpo, você tem segurança no ambiente. Então imagina, você tem um lustre de cristal ali com risco de cair, né? Aí a gente começa a falar de serviço porco, né? A ideia aqui é tirar esse estigma e transformar o serviço como um agregador. Então, o cara que faz um serviço bem feito é aquele cara que tem que ser valorizado, tá? Então, eu acredito que tem essa mistura essa história nossa de Brasil, mas temos que oferecer uma parada bacana aí. E aí, só para fechar a questão da garantia, quando você dá a garantia, dá aquela cara mais profissional ali, que realmente seu serviço é qualidade, assim, você está, como diria, né, na conversa de boteco, você pôs o pau na mesa ali e fala, ó, eu me garanto, né? Então, é nesse sentido, tá? Boa noite aí também para o Jefferson Luz, ó, belo sobrenome, hein, Lu? Alberto Carriel, valeu, tamo junto aí. Outra coisa que tem a ver aí com esse combo, né, que fala tudo da questão do ser profissional, seja pontual. É o básico, tá? Volto a dizer aqui, é o básico bem feito, tá? Então, se você combinou um horário, é para chegar 9 horas da manhã, chegue 8h30, chegue antes. Não calcule para chegar em cima da hora, tá? Pois pode ter vários imprevistos aí, tá? Trânsito, portaria, pode furar o pneu, pode ter um monte de coisa aí, tá? Então é importante chegar no horário. Eu não cuido, assim, eu não faço instalações elétricas, mas eu lido muito aí com vocês, eletricistas, no dia a dia, né? Então, eu faço mais atuação do pensar na iluminação, no luminotécnico, né? Que spot colocar, que luminária, né? Então, eu gosto de chegar no horário ali, 20 minutos antes, e aí dou aquela paradinha no carro, pego ali a prancheta. Sou meio a moda antiga, tá? Eu pego a prancheta aqui, pego a trena, pego, se precisar de alguma coisa de medida, luxímetro, alguma coisa, mas normalmente é prancheta, caneta, o celular para tirar foto do ambiente, fazer vídeo e anotação, e medir, né? Esse é assim, ferramenta básica. Então, às vezes você sai meio correndo, você deixa a trena para trás. Eu já esqueci, já cometi essa falha de deixar o celular no carro. Chegou na hora, eu queria tirar foto, cadê? Cadê o celular? Como que eu vou tirar foto? E aí ter que pedir para a pessoa tirar ou ter que descer e a pessoa ficar esperando. Então gera aquele mal-estar, tá? O chegar no horário, ele me ajuda a concentrar, tá? Então cada um funciona de um jeito, eu vou falar como que eu funciono, tá? Então eu chego, dou aquela respirada, fico imaginando ali a pessoa, memorizo o nome. Se a pessoa, eu anoto ali faço uma colinha, ó, põe aqui, ó, escrevo no papel, ó, vou falar com Jefferson Luz. Aí eu escrevo aqui Jefferson Luz. E aí eu tô com a prancheta aqui, eu falo, ô, seu Jefferson, tudo bem? Não sei o que, tal. Aí eu olho de novo, pronto, aí eu decorei. Põe uma colinha ali, Jefferson Luz, endereço, tudo. Ajuda a concentrar. Se no telefone ou no WhatsApp foi conversado alguma coisa, eu anoto ali também uma colinha. Sei lá, uma amiga indicou, vamos dizer que o Flávio Ferreira ali indicou o Jefferson Luz. Aí o Flávio falou, pô, o Jefferson Luz, ele curte uma coisa mais aconchegante e tal. Aí eu já anoto ali, luz aconchegante. Vamos ali para tons mais amarelos, vamos conversar disso. Tem uma filhinha, o que tiver de elemento, tem filho, tem cachorro, tá, vou anotando.
e aí eu vou montando uma história, vou fazer uma entrevista, fazer algumas perguntas, então eu anoto algumas perguntas ali para lembrar de colinha mesmo. E enquanto a gente vai conversando, eu vou aqui na prancheta conversando e anotando, tá? Então é bem assim mesmo, roots, raiz, e funciona, mas isso ajuda na concentração e que tenha uma efetividade ali no local, tá? E o fato de você estar fazendo essa entrevista, de você estar com a prancheta, de você estar com uma trena, mostra que você se importou com aquele momento. É igual a entrevista de emprego. Você vai fazer uma entrevista de emprego, você não vai de regata, bermuda e chinelo, né? Normalmente você vai um pouco mais arrumado. Então, quando você vai fazer uma visita, então é a mesma coisa, né? Pelo menos uma calça jeans, uma camisa polo, uma camiseta ali com o nome. É legal você já ir com o nome da empresa de vocês. Faz uma camiseta ali com o nome da empresa, tá? Dá uma carinha bacana. Se você gosta de usar boné, põe um bonezinho. Cartão, cara. Cartão mesmo com WhatsApp e tudo, eu sou da velha guarda aí, eu sou meio dinossauro, mas funciona ali no 1 a 1 ter cartão. É, e, e parece besteira, e uma vez eu esqueci, tá? Eu tinha que ir num cliente na Zona Sul, um arquiteto, um arquiteto tinha me indicado, eu fui visitar um pet shop, não lembro o nome do pet shop, não lembro também porque eu acabei não fechando o negócio, mas eu sei que a culpa foi minha. O que que aconteceu? Ele marcou um horário, depois do almoço, 14 horas. E aí ele não deu muito um briefing, o que que seria, né? Então fiquei, né? Não passou muita informação aí para encontrar no local. Nessa, ele tinha pedido só para alguns catálogos, né? E falou de trilhos. Era a única informação que eu tinha. Só que eu poderia ter pego essa informação e, além dos catálogos, ter levado um trilho de 1 metro pequeno, com os spots e preparado, né? Sabe? Chegar com uma coisa mais. E aí eu peguei, foi a primeira vez que aconteceu. Eu peguei a marginal e estava tão quente que o calor do carro fez o celular desligar. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Tava quente, aí é como se o celular tivesse ali um termostato ali. Chegou a tá tão quente que ele desligou. Eu tive que parar o carro, colocar o celular na frente do ar-condicionado, esperar resfriar, porque eu não sabia chegar no local sem o GPS, faltou planejamento aqui, então eu poderia ter escrito um ponto de referência, alguma coisa nesse sentido. Tive que parar uns 10 minutos, já estava em cima da hora, então eu atrasei 10 minutos, parei o carro num acostamento, algum lugar ali, não lembro, um posto, tá, resfriou, religuei, coloquei de novo, segui caminho e eu já estava atrasado. Eu não gosto de chegar atrasado, então já começou aí. Então já começou, né, no trânsito e você tem uma velocidade limite para fazer e estava mais trânsito que o normal. Chegando no local, não tinha lugar para parar o carro. Dei 2 voltas no quarteirão e com o trânsito, então já estava atrasado. Tive que dar uma outra volta até achar um estacionamento. Aí eu tive que pagar o estacionamento, saí correndo, porque o estacionamento não era do lado do local, então estava a uns 2 quarteirão de distância. Saí correndo, deixei cartão para trás, porque eu já estava apavorado, apertado para ir no banheiro. Cheguei no local, eu tive que pedir licença para ir ao banheiro. Olha só, cheguei já apertado, a pessoa já estava me esperando lá com pelo menos uns 20 minutos de atraso. E ainda vou lá e peço para ir no banheiro, porque senão não ia conseguir atender. Tentei reverter da melhor forma possível. A pessoa pediu cartão, eu não tinha, que eu deixei no carro, estava 2 quarteirões. E para fechar, o arquiteto me deu uma dura na frente da cliente. Na hora que eu cheguei, ele já me abordou assim: boa tarde, Bruno, tudo bem? Isso não se faz, não deve chegar atrasado. Nunca mais você faça isso. A gente está aqui esperando, é o compromisso. Pronto, já começou o atendimento ali broxada, a coisa
não funcionou direito. Então, aí foi caminho, tirei todas as dúvidas, fiz ali o atendimento que tinha que fazer, mas na hora entre escolher eu e outra empresa, foi para outra empresa porque eu já comecei errado, tá? Então, foi um aprendizado ali do seja pontual que eu aprendi na raça. Foi bom que na hora doeu, mas foi bom que ele já deu um feedback ali na lata e aprendi a lição. Então, só se for uma coisa, um imprevisto muito grande, mas aí você avisa, tá? Se for uma enchente, um negócio, um trânsito acima da média, avisa, ó, vou atrasar aí 15 minutos, tá? Estou a caminho, aconteceu um imprevisto, qualquer coisa, mas comunicação é importante, tá? Esse seria o ponto 3, pontualidade, tá? Então falamos do ponto 1, se for muito barato, desconfie, então cobre um preço justo, tá? O ponto 2, ofereça a garantia ao seu cliente. Ponto 3, seja pontual, tá? Vou falar de 5 pontos aqui. E o 4 ponto, estude e se recicle, né? Então, eu já comentei, eu já antecipei lá no ponto 1. Então, basicamente, é ver as certificações que a sua área pede, como NR10, emitida pelo Ministério aí do Trabalho, atualizar ali a norma 5410, que fala de instalações elétricas de baixa tensão. Então, qual o cabo ideal para ligar tal luminária, ver as potências. Então, ele fala da instalação elétrica em geral, ali de baixa tensão, principalmente aí para residências, né? Em iluminação, que é a minha área, eu até tenho aqui, ó, né, a norma da ABNT, talvez saia invertido aí no YouTube, saiu certinho. Então, 8995-1, tá? A 543 já está em desuso faz tempo, tá? Já faz aí, sei lá, acho que uns 7 anos que já está em desuso. É 8995, tá? Então, ele fala aqui, ó, iluminação de ambientes de trabalho interior, tá? Então, quando a gente fala de iluminação, é basicamente por essa guia aqui. Então, pegue, o que eu diria de dica de estudo pega a base, tá? Igual quando o cara vai estudar música, vai estudar rock and roll, o professor fala, meu, escuta um pouco de blues, vai ver a base lá, tá? Escuta a atual, mas volta para a base. Então, o que a base pede? Faz a base bem feita, né? Arroz com feijão, tá? E esse conjunto de fatores vai te trazer para a dica 5, que é a indicação boca a boca. Então, quando eu falo como fazer para você, eletricista, ser recomendado, para fazer com que você ganhe mais, tenha mais clientes, fature mais, obtenha mais lucratividade, é um conjunto de fatores. Eu passei aqui 4 básicos que vai te trazer para o quinto, que é a indicação, tá? Eu estou falando aqui de indicação boca a boca, porque depois eu vou fazer uma live aqui destrinchando tipos de indicações, recomendações, né? Que é basicamente o network. Mas hoje aqui é uma prévia, tá? Amanhã, inclusive, temos live amanhã 8h40, tá? Tô olhando o horário aqui. Desculpa, 7h40. 7h40 temos lives, e aí eu vou falar um pouco aí dos cuidados que vocês devem ter e fazer a diferença na obra. Mas focando aqui, semana que vem vai ter sobre essa questão das indicações e recomendações. Mas pegando o ponto aqui, quando você chega nesses 4 passos, e vamos chegar nesse quinto passo, que é a recomendação, é a junção, esse caminho que você percorre, e aí você chega na indicação. Então, se você trabalhou direitinho, você foi profissional, executou o seu serviço com primazia, a tendência é que você seja indicado para os amigos do cliente que você atendeu, que é o que a gente chama da recomendação, tá? Então, a recomendação tem muito poder. Eu diria que, estudando um pouco de marketing esses anos, o modo que tem mais poder, tá? Então, você pode ter diversos tipos de marketing que você vai capturar leads na internet, você vai fazer um anúncio numa revista, você vai fazer um anúncio no Google, nas redes sociais, você pode fazer
outros tipos de marketing, pode ser orgânico, fazer um vídeo, uma postagem, mas aquela indicação raiz dos primórdios, que é o boca a boca, o meu amigo indicou e falou que você, assim, assado, geralmente é aquela indicação quente que a taxa de conversão é maior, tá? Então, é importante, é bacana aí fazer parcerias com colegas eletricistas, tá, da área, colegas que têm a ver com a área, pedreiro, cara que vai pôr o piso, gesseiro, são pessoas que têm sinergia com o que você faz, com lojas, tá? Elétricas, lojas de iluminação, home center, acho que é legal. Isso são atitudes que você pode aumentar um pouco o leque do networking, não colocar só uma foto ali que você publicou no Instagram e esperar que caia o cliente ali de paraquedas, tá? Geralmente, os que mais converte e no dia a dia é realmente você ir atrás, correr atrás, tá? E aí você vai montando a sua rede social, a gente vai falar disso nas próximas lives, é importante, só que não é o principal. Aí eu volto a falar, faz o arroz com feijão bem feito e aí você se aprofunda, tá? Então, quando você faz essa base bem feita, aí você pode ali alimentar suas redes sociais e tal, e aí o cliente que vai te pesquisar, ele vai se basear ali nas opções e dentre dessas opções ele vai acabar escolhendo você, porque ele vai ver que você tem um currículo de fotos, uma história, um catálogo, tá? Então é isso aí. Deixa eu só ver se tem mais uma perguntinha aí. O Jefferson fala aí sobre como é a fiação dos intermediários. Thiago Piso, boa noite a todos. Ademilson, seria boa fazer parceria com a Engeral, seu curso ia aumentar a venda. Parabéns, dica top. Fala aí, Thiago. Thiago fizemos um bate-papo essa semana aí, já tá cara referência aí. Ô, Thiago, se você puder me ajudar aqui nos comentários mesmo, ajudar a responder a dúvida do Jefferson, né, sobre como é a ligação dos intermediários, porque o Jefferson aí já não é a minha praia. Eu, normalmente, quando é a questão de ligação, eu cuido da parte do projeto de iluminação, colocar os pontos, e aí eu vou e contato um eletricista, tá? Então, aí na hora que eu vou conversar com o eletricista, aí ele vai me passar essa parte do que seria o projeto elétrico, como que vai ser a fiação, tá? Então, eu me envolvo com a área de vocês, mas ao mesmo tempo eu não me aprofundo ao ponto de ser o expert da área. Então, eu vou lá para minha base, estudar iluminação e vou fazendo a parceria com vocês, tá? E a Demilson aí, valeu a dica aí, quem sabe? Vamos lá, então a gente está aberto aí a parcerias. Eu estou falando aqui sobre parceria e ó, você está me dando uma sugestão, valeu mesmo. Então, fazendo aqui recapitular, né? As 5 dicas, né? Então, cobre ali um valor justo que você tem uma lucratividade e deixa uma gordurinha ali que se você precisar voltar 1, 2 vezes, o cliente vai enxergar depois como um benefício, mas você já cobrou bem. E se você não retornar, você ainda ficou com essa gordurinha a mais, tá? Então, sempre pensar considere esse preço justo como a lucratividade justa e ali retornando, reinvestindo em você, em educação, reinvestindo em equipamento, produtividade e futuramente aí equipe, tá? O Thiago que está aqui nos comentários, ele é sócio com o Rodrigo e tem uma equipe hoje, tá? Então eles foram crescendo, começaram os dois e hoje eles foram progredindo. Segundo ponto, ofereça a garantia do serviço ao seu cliente. Então você pode oferecer ali um período, dou uma garantia de 6 meses pelo meu serviço. Se algo acontecer nesse período, eu venho aqui e refaço, eu arrumo, eu faço acontecer e conserto, tá? Se nada aconteceu, bonitinho, você vai se garantir, provavelmente as chances disso acontecer são muito raras, tá? Seja pontual, terceiro ponto. Então, é basicamente chegar um pouco antes ali do horário, tá? Eu falo 20 minutos antes, pelo menos, tá? Para mais.
Não precisa também chegar 2 horas antes lá né, porque o cliente às vezes nem vai estar lá, mas ali uma meia horinha antes. O quarto, estude, se recicle, veja o que é a base que a sua profissão pede, e aí depois que você está com a base bem feita, você pode ir para outros caminhos para agregar, que isso vai te ajudar a se tornar uma referência, vai te ajudar a elevar o seu nível aí de profissão, tá? De como você é enxergado pelo cliente como profissional. E o quinto, esse conjunto de fatores vai fazer com que você tenha a indicação, a recomendação, tá? E aí, o que mais? Deixa eu só dar uma... Aí, Jefferson, o Thiago deu uma aqui no YouTube, mandou para você como que é. Então, vou passar aqui para o pessoal. Ó. Fala aí sobre, né, não é do assunto aqui, mas surgiu dúvida, a gente tenta esclarecer. Valeu, Thiago, pela ajuda. Como é ligado à fiação dos intermediários. Aí, ó. Aí vem aqui o Thiago nos próprios comentários e respondeu aqui, ó. Intermediário funciona como um transmissor de contatos, ele recebe o contato de um interruptor paralelo e após impulsionado o contrato de outro paralelo, ele dá a possibilidade desse funcionamento. Realmente, se tivesse um desenho, até ele comenta aqui, fica melhor para o entendimento, tá? Mas espera ter, de repente, o Thiago aí, valeu a ajuda, Thiago, ter esclarecido aí o seu questionamento, tá? E você que está no vídeo aí, tem alguma experiência que você passou que... Opa, podemos... Beleza, a gente pode fazer uma live tira dúvidas aí, né? Era legal marcar as dúvidas, ou a gente chegar lá e trazer 3 dúvidas e o pessoal for perguntando. Então, a gente pode combinar assim, tranquilo, valeu a sugestão. Eu queria saber se vocês aí tiveram alguma experiência no sentido do que esses tópicos que eu trouxe hoje, vocês entenderam como uma virada de chave com o cliente, que você entendeu que ali você teve confiança e talvez o detalhe de você, por exemplo, chegar no horário fez com que você fosse indicado para outros serviços. Qualquer coisa aqui, ou se você também tem uma outra ideia aí que possa agregar aqui para algum colega, tá bom? Pode deixar seu comentário. Quem for ver o vídeo aqui, agora estamos ao vivo, né? Estamos já no final do vídeo. Quem está vendo depois ele gravado também pode deixar os comentários abaixo aqui, tá? Que aí as pessoas vão ter o acesso aqui, o vídeo fica para a eternidade aqui. Então, a pessoa vai buscar um assunto ali, eletricista, como ser recomendado e tudo mais, vai aparecer aqui, vai ter o nosso debate, tá? Também deixo o convite aí para você, né? Vamos para o YouTube aqui, ó, dá um joinha, se inscrever no canal, acompanhar. Abaixo eu vou deixar também sempre o link, a gente tem aí a lista de espera do próximo curso que a gente vai abrir. Às vezes eu deixo algum outro link, algum e-book, alguma notícia, tá? Então, ele não é estático, de tempos em tempos a gente vai renovando as inscrições que aparecem aqui embaixo e pode ter novidades para vocês, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. O Arthur Yabimoto, fala aí, primo. Estamos já no finalzinho aqui. Chegou agora? Acho que é isso aí, galera. Então, desejo a vocês um bom final de semana. Amanhã, 7h40, estamos aí na telinha. Espero vocês, tá? Então, vamos falar aí como você vai encantar o seu cliente sendo um bom prestador de serviço, tá? Isso vai fazer basicamente um outro ponto de vista, uma ferramenta bem similar ali, que vai te levar também você ser recomendado. Você sendo recomendado, você vai ficando referência, expert no assunto, indicado e tudo mais, tá? As coisas estão relacionadas. Espero que tenha curtido aí a live de hoje. Bom,
Bom finalzinho de sexta aí e amanhã tem mais. Valeu! Falou, Arthur, boa noite. Manda um abraço aí para todos.